Oi, gente, quinta-feira, dia do quadro Mais Verde. Eu estou em Paris, na casa da Adriele, que é especialista em suculentas e vai dar uma dica muito bacana sobre o plantio. Seja bem-vinda. Obrigada, seja bem-vindo vocês. Um prazer ter vocês por aqui, tá bom? O que você vai ensinar pro pessoal aí de casa? Fala pra gente. Hoje a gente vai fazer um pouquinho o plantio, né? Como que plantar da forma correta, o que usar, qual o substrato correto de usar, né? E os cuidados pra gente ter depois do plantio, porque parece que é fácil, mas tem alguns cuidadinhos que a gente precisa ter. Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo? Ó, essa daqui, por exemplo, é uma planta que chegou, veio de fora e ela chega assim, ó, tá vendo? Com a raiz exposta e ela chega com a raiz seca. Então o primeiro passo que a gente precisa ter é hidratar essa raiz. Então eu vou colocar ela na água, no caso um dia mais ou menos, até você ver que ela já está hidratadinha, ela já está mais viva. Então você coloca um pouquinho de água oxigenada na água, tá? Questão de 2 colherzinhas para 1 litro de água. E que volume da água oxigenada? 10 volumes, aquela água oxigenada de passar em machucado mesmo, sabe? Sem ser a cremosa, não pode ser a cremosa. E aí você vai deixar ela até ela hidratar essas raízes, tá vendo que aqui ela tá bem hidratadinha, ó? Então agora sim tá na hora de plantar. Aí a gente vai escolher um vasinho ideal para ela. O que a gente precisa ter em mente é que ela é grande, então eu tenho que colocar ela num vasinho um pouquinho maior. Se eu colocar ela num vaso muito menor, ela vai impossibilitar dela crescer, tá? Só que também tem outro detalhe. Se eu tô plantando uma mudinha muito pequena, eu não posso colocar ela num vaso muito grande, porque fica desproporcional para ela. E aí, ao invés dela crescer bonita, ela pode sim crescer estiolada, tá bom? Então a questão do vaso também, escolher sempre um vasinho correto. E aí a gente vai plantar com substrato. Esse substrato aqui, ó, é um substrato pronto para suculenta. Não é uma terra vegetal normal, tá? É uma terra preta que eu enriqueço ela com a perlita, a casca de arroz carbonizada. E ela vai ficar assim, ó, tá vendo, ó? Quando eu aperto, ó, ela não compacta. Então aqui a gente pode colocar, ó, a pedra, só para ajudar na drenagem. Aqui eu vou colocar o substrato que já tá pronto. Quanto mais ele tiver airoso assim, melhor. Tá vendo, ó? Ele não compacta. E aqui eu vou plantar ela agora. Vou escolher um lugarzinho para ela depois, para ficar bem linda. Ela é boa para ficar dentro de casa, em lugares também que bata um pouco mais de sol, viu? Quando for colocar dentro de casa, sempre lugares que bata mais sol. Simples, mas tem todo um cuidado com a terra, com a drenagem. E aqui você também aproveitou, né, outras embalagens para fazer os vasinhos, né? Isso. Não é sempre que a gente tem disponível um vaso próprio, né, para colocar a plantinha. Então o que eu faço aqui? Eu sempre aproveito, ó, latinhas, aquela famosa latinha de milho, né? Essas daqui, aquelas de alho. Ó, tem vários potinhos que você pode colocar. Eu pinto, né? Faço uma pinturinha neles para ficar bonitinho e a gente pode colocar. Uma outra opção, fica bonita, um diferencial bacana, viu? Isso são para todas as suculentas. Isso. E aí depois desse processo que a gente faz de plantio, a gente só precisa tomar cuidado na questão do sol, da quantidade de sol. Se elas vieram de fora, principalmente aquelas que a gente compra no mercado, por exemplo, elas ficam muito tempo fechadas. Elas passam por processo de viagem, ficam fechadas, elas não recebem a quantidade solar que elas precisam. E elas são de lugares que recebem quantidade muito grande de sol e, às vezes, pouca chuva. Elas só recebem a chuva que elas têm ali, ninguém fica aguando elas. Então, por isso que é uma planta que é fácil o cultivo. Porque tem pessoas que querem ter uma plantinha dessa, querem ter alguma planta, né, no caso, e não gosto de cuidar muito, não tenho paciência, ou às vezes esqueço. Essa daqui você pode esquecer dela, porque ela é de um lugar que vai dar certo. Só que ela precisa da quantidade de sol dela. Então, o que eu sempre aconselho? Ela chegou de fora, plantou, você vai colocando ela no sol gradativamente. 1 hora, 2 horas por dia. Vai colocando lá no lugarzinho que ela vai pegando o sol aos poucos. Porque se você colocar de uma vez só, num sol de 5 horas por dia, assim, forte, você pode queimar as folhinhas dela, porque ela perdeu aquele costume durante a viagem, entendeu?
Agora, se ela já está adaptada ao sol, tudo certinho, você pode colocar ela no sol 5, 6, 7 horas de sol, a quantidade de sol que ela tiver ali disponível para ela, que ela fica linda, maravilhosa e ajuda na coloração. Parabéns, ótima dica pro pessoal aí. Hoje suculenta é a paixão de muita gente. Sim, foi crescendo, né, esse amor pela suculenta justamente por ela ter essa facilidade de cuidado, né? E porque elas são lindas, né? Elas têm um designer, a coisa mais linda, né? Bom, gente, tá aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.